Você tá com a sua placa de vídeo hoje e tá pensando em fazer um upgrade. Qual placa de vídeo compensa fazer upgrade? Qual placa da nova geração é realmente um upgrade? É complicado porque as fabricantes elas vêm mudando o posicionamento. Então uma RX 580 ela equivale ao quê? Recentemente, uma GTX 1060 equivale ao quê? Uma 3060, uma 4060, 4060 Ti? Será que é realmente isso que vale a pena? Para qual resolução? Qual é a melhor performance? E o Ray Tracing? Vale a pena? Qual que é o equivalente da AMD e da Nvidia? O que equivale uma 4060? É uma 7600? É uma 6600? Qual placa que eu comparo de cada fabricante? Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo bem interessante onde a gente consegue ver qual que é a escala de performance de cada placa. Se a sua placa de vídeo hoje ela é equivalente a qual placa atual, se ela ainda é equivalente a alguma placa, para qual delas compensa você fazer o upgrade. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Quem fez aqui os testes foi o Tom's Hardware, né? Na verdade eles têm, sei lá, alguns anos fazendo testes, então eles têm um acumulado de placas muito grande, inclusive placas de gerações anteriores. Então, por exemplo, se você tá lá numa GTX 980 Ti ou se você tá lá numa GTX 1060, eles ainda têm dados ou têm essas placas para fazer o comparativo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre qual a diferença de performance, como que foi a evolução, como que essas placas rodam os jogos hoje em dia, né? Por exemplo, quantos FPS que roda numa média os jogos mais atuais. Os testes aqui do Tom's Hardware foram feitos em jogos atuais, não é? Em jogos antigos, jogos atuais, inclusive jogos com Ray Tracing. Então placas que têm suporte a Ray Tracing também foram testadas e obviamente elas vão aparecer num comparativo em separado. Tem testes em Full HD, testes em Quad HD e testes em 4K. Então dá pra saber, por exemplo, se a sua placa foi comprada para Quad HD ou 4K, o que ela faz hoje em Full HD, o que ela faz em Quad HD ou 4K, se é que ela ainda faz alguma coisa, e qual placa equivale em cada resolução para ela. Então a gente tem essa dúvida sempre do, por exemplo, eu tinha uma 1060, legal, aí se eu for fazer um upgrade, eu faço para uma 2060, uma 3060, uma 4060, como é que elas estão em relação à performance? Porque teve um reposicionamento, né, de placas de vídeo e de nomeações de cada placa de vídeo. Então a nomenclatura delas mudou bastante. De repente, você tá com a placa, faz um upgrade para uma outra que é da mesma série, tipo, eu troquei uma X60 por outra X60, só que você trocou de uma geração próxima. E aí não é exatamente o melhor custo-benefício, como por exemplo de uma 3060 para uma 4060. Não é exatamente o melhor upgrade que você pode fazer, porque não existe um salto muito grande de performance. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que é essa diferença, né, do que nós estamos falando. Bom, a gente tem aqui o comparativo, fica bem difícil, porque estão pequenininhos aqui os pontos, mas é só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. Depois eu vou mostrar a barra de gráficos pra vocês. Mas aqui é a diferença de arquiteturas, tudo rodando em Full HD no médio, e aqui é uma média de FPS, inclusive considerando as mínimas, tá? Então eles fizeram um Geoman lá, que é a média, misturando as médias e mínimas, onde a média tem um impacto maior do que as mínimas, obviamente. Aqui, vocês vão perceber, por exemplo, que a gente tem Pascal ou outras, né? Tipo a série GTX 10. A gente tem as Fury. Lembra das Fury? Pois é, a gente tem aqui as Fiji. Tem Vega e Polaris, que é a série RX 500 e as Vega da AMD. Tem RDNA, que é a primeira série RX da AMD, que é as RX... não, primeira não, né? A segunda série RX. Terceira, no caso, porque já teve a série RX 400. Mas é a primeira com RDNA. Então, RDNA 1, que é a 5700XT, 5600XT. Depois a gente tem aqui a série GTX 16 e RTX 20 Turing da NVIDIA. Aí tem o RDNA 2 da AMD, que é as RX 6000. Aí tem as RTX 30, as RTX 40, as RX 7000. A gente tem os testes aqui em médio, depois a gente tem os testes em ultra, em Full HD, e a gente tem 1440p Ultra, 4K. Aqui é mais um posicionamento dos pontinhos ali, é onde que cada placa se encaixa em relação à performance. Vocês estão vendo que tem uma linhazinha bem pequenininha aqui, vou tentar aumentar um pouco para ficar melhor para vocês verem. Esses pontinhos, eles indicam onde essas placas estão posicionadas na média de performance, você consegue ver elas em relação às gerações anteriores. Então vamos pegar aqui, por exemplo, quem tinha uma GTX 1080 Ti, é mais fácil a gente comparar, né, tipo a top de linha da série GTX 10. Onde essa pessoa tá hoje em performance? Quem tem uma GTX 1080
1080 Ti comprou na época para rodar em 4K, ela passou aqui pela Radeon 7, ela tinha uma performance maior do que uma Vega 64, muito maior, e quando saiu a Radeon 7 ela tinha uma performance um pouco menor, isso em Full HD, tá? Então, mas você pode imaginar isso em 4K ela caindo, o gráfico aqui ela tá se mantendo, você pode imaginar ela caindo. Na série RX 5000 ela equivale hoje a uma RX 5700, o que é estranho, porque na época a série RX 5000, né, a gente tinha uma 5700 XT que tinha uma performance de 1080 Ti. Então a placa da AMD envelheceu melhor na média, pelo menos para rodar em Full HD médio. Aí a gente coloca aqui uma 2070, entre 2070 e 2070 Super, ela ficou aqui na casa de uma 2060 Super, ela bateu em cima da performance da 2060 Super, o que significa que quem tinha uma 2060 Super comprou uma placa da série 60 e tinha uma performance da série 80 Ti de uma geração anterior. Então foi uma evolução razoável, se a gente considerar a performance de hoje. Na época não era bem assim, mas se a gente considerar a performance de hoje, foi um avanço interessante, né? Aí depois aqui ela ficou nessa média, né? Ela fazendo aqui uma média de uns 110 FPS mais ou menos, 2060 Super. A RX 6600 tem mais ou menos a mesma performance de uma 1080 Ti. Esse é o custo-benefício hoje de uma 6600, né? Mas claro, muita coisa mudou de lá pra cá. Aí depois a gente tem aqui a 1080 Ti e uma 3060, então ela fica na verdade entre uma 3050 e uma 3060 de performance hoje. E uma ARC A750 ou 770. Olha como que foi a mudança, né? Mas é bizarro, a gente saiu de uma performance que, sei lá, era top em 4K, né? Era a melhor que tinha. E hoje ela equivale a uma 3050, 3060. E na série 40 ela não tem equivalência. E uma ARC A770 equivale a uma 1080 Ti, mais ou menos. A Nvidia começou, se a gente for pensar aqui em relação ao HD, ela começou lá na Pascal, mais ou menos. Mas ela tem suporte a Ray Tracing, né? A gente mudando aqui pra Ultra, muda pouca coisa, né? Vocês podem ver que a escala aqui de performance, ela muda muita coisa. Então, muito pouca coisa. A 1080 Ti, ela tem 11 GB de VRAM, então ela tem uma quantidade de VRAM boa, né? Mesmo pro Ultra. E ela continua aqui, ó, entre uma 5700 XT e uma 5700, ali uma 2060 Super, uma RX 6600, uma 3060, né, fica mais próximo, e uma ARC A750 para 770. Interessante, né? Mas e para Quad HD? Bom, para Quad HD, vamos pegar 1080 Ti de novo como referência, mas claro, vocês estão vendo que tem, por exemplo, uma GTX 1060, a gente pode pegar a mesma coisa. Em Quad HD não seria justo, mas para Full HD a gente pode pegar 1060 e ver aqui mais ou menos a performance. E é interessante que eles adicionaram as placas legado, que são placas anteriores. Então, uma 1060 ela tinha mais performance do que uma R9 390, ela tinha mais performance do que uma GTX 980 e ela chegava próximo de uma performance de uma GTX 980 Ti. Interessante, né? Você vê o salto de uma 980 para uma 1060. E é isso aqui que pegou muito. A série 10 ela foi uma série muito boa. Por quê? Porque ela pegou uma placa da série 60 que engolia uma placa da série 80 anterior. A gente não vê isso mais. Uma 3060 não tem performance, por exemplo, de uma 2080. A gente vê aqui, ó, 3060, 2070. Ela não tem a performance da 3080. E isso foi diminuindo de lá pra cá, né? A gente pega hoje uma 4060 Ti, ela tem performance de uma 3070. Ela não tem mais performance de X80. Então, você vê como é que mudou, né? Mas vamos voltar, por exemplo, aqui para 1060. A 1060 teve um salto muito legal, né? Ficava perto de uma Fury X, de uma 980 Ti. Aí ela tinha uma equivalência entre uma 570 e uma 580, isso hoje, tá? Para a série 5000 da AMD, RX 5500 XT. Para a série GTX 16, uma 1650 Super ou uma 1660, mais ou menos, aqui, ó. Uma 6500 XT hoje tem performance de uma 1060, óbvio, na situação ideal. E uma ARC A380 tem um pouco menos de performance que uma 1060 e 1080p no Ultra. Quer pegar a RX 580, que é uma placa bem popular, se você tem uma RX 580 hoje, para fazer um upgrade, para fazer realmente um upgrade, você tem que pegar pelo menos uma 5500 XT, e ainda assim a diferença vai ser muito pequena, ou uma 5600 XT da geração posterior, ou uma 2060, ou uma 6600, uma 3060, né? Então você consegue ver a escala assim, tipo, para eu fazer realmente um upgrade, o que eu teria que comprar? Pelo menos uma 6600 para começar a fazer sentido entre uma 1060 e uma RX 580, que foram uma das placas mais populares que a gente teve antigamente, né? Hoje em dia a gente tem placas mais populares. Mas no passado, se você tinha uma RX 580 ou uma GTX 1060, um upgrade que vale bastante a pena é uma 6600 ou uma RTX 3060 para Full HD. Lembrando que a gente ainda tá falando de Full HD. E eu que tenho uma 2060, qual que é um upgrade válido? A 6600 ela tem mais performance do que uma 2060, mas você vê que não é tão grande a diferença. A diferença é de você sair abaixo do 60 para ficar um pouco acima dos 60 FPS. Então não considero um upgrade muito válido. Até uma 2060 Super dá na mesma. E a vantagem ainda existe. Se você pegar uma 2060 Super, ela vai ser uma placa usada, mas ela vai ter mais VRAM, ela tem 8 GB de VRAM e ela tem a mesma performance de uma 6600. Tá? E tem o suporte a RTX, tem suporte a DLSS e Ray Tracing. Para Full HD fica a seu critério, mas o DLSS ele é bem útil, né? Se for comparar com o FSR, ele ainda vai dar mais qualidade
final do que um FSR. Mas, de qualquer forma, a 6600 ela tá sendo vendida nova, né? E aqui, e a 6600? Ao que ela equivale? Tem gente perguntando, eu pego uma 6600, pego uma 3060 ou uma 7600? Então a gente tem uma escada aqui, ó. A 6600, ela tem menos performance, mas ela custa mais barato. A 7600, ela tem mais performance e custa normalmente o mesmo preço de uma 3060, talvez até mais barato ou um pouquinho mais caro. E ela tem um pouco mais de performance. Isso aqui é a média. Tem jogos que uma placa vai melhor do que outra. Isso aqui também conta as médias e mínimas, tá? Então é uma performance geral das placas. E a 4060 ela fica um pouco acima da 7600, tá? Então essa aqui é a equivalência de performance para 1080p no Ultra. Então bem interessante para quem quer comprar. Se você quer comprar uma placa para Quad HD, a gente tem aqui novamente. O que era uma placa para Quad HD antigamente, não hoje? Uma 1070. Uma 1070 ou uma 1070 Ti, ó. Essas placas estão nessa média, elas fazem hoje uns 40 FPS na média, mas eram placas para ter bastante FPS em Quad HD. Hoje, se você for pegar para fazer um upgrade na geração atual, para ser válido, você teria que pegar pelo menos uma 4060 Ti, pra você sair dos 40 e ir pros 60, 80 FPS aqui, ó. Isso aqui é uma média, tá? Tem alguns momentos que ela cai. Ou se não, se você vai numa série RTX 30, uma 3070, uma 3070 Ti. O que é legal disso é enxergar a série 70, que é uma série pra Quad HD, ela continua sendo uma série 70 pra Quad HD. E é o que eu sempre falo, se você tem uma 4070 Super hoje, ela vai fazer tipo, olha aqui, a 4070, 4070 Super, elas fazem quase 100 FPS em Quad HD. É mais ou menos o que deveria fazer uma 1070, 1070 Ti na época que elas foram lançadas. E depois de muitos anos, elas caíram para os 40 FPS, mas um upgrade bom ainda seria uma série 70. Então se você tava na série 70 anterior, você pode fazer um upgrade para a série 70 atual, ou mesmo uma intermediária. Se você sair de uma 1070 Ti para uma 2070 Super, você já vai chegar ali na casa dos 60 FPS. Não é o ideal, mas já vai melhorar bastante. E aqui você tem suporte do DLSS, que você pode usar o upscaling, o que significa que você vai ter mais FPS porque ela vai estar rodando uma resolução nativa menor, então tem essas vantagens das tecnologias. Quem tava numa 5700 XT, que era uma placa para Quad HD, você pode fazer um upgrade para uma 6700 XT. Então, na mesma nomenclatura, você ainda tem um upgrade de performance legal, né? Ou para uma placa da Nvidia, você pode fazer um upgrade para uma 2080 Super, você vai sair e passar dos 60 FPS, não é exatamente o ideal, né? Eu diria que um upgrade bom seria sair para uma 6700 XT ou para uma 3070 pelo menos. E se você quiser para fazer um upgrade atual, você vai estar assim abaixo dos 60 FPS. Pra você estar acima, uma 4060 Ti já vai conseguir tancar uns 80 FPS, mas obviamente você vai estar perto da linha de corte. O que significa isso? Significa que em pouco tempo esses 80 FPS vão se tornar menos de 60. Então você vai sair da linha do desespero para daqui a pouco entrar na linha do desespero. Então por esse motivo eu considero que um bom upgrade para uma placa que tá perto dos 60 FPS ali seria uma placa que tá bem acima, porque você está considerando a performance relativa de quando você comprou na época. Assim, 700 XT cuspia FPS em Quad HD. Hoje em dia, não. Se você quiser ter o mesmo nível de performance, você vai ter que ir para uma série 70 ou para uma série 900. E aqui entra aquele ponto interessante, né? Se você comparar, por exemplo, o nível de performance, hoje uma 4070 Ti Super, por exemplo, ela equivale ali a uma 7900 XT, uma 7900 ou uma 7900 GRE. São placas que não são da série 700 da AMD. E lá atrás a gente tinha a série 700 da AMD competindo com uma série 70. Porque depois saiu a série RX 6000 e mesmo assim ela competia ali entre a série 70 e a série 80. A gente tinha a 6700 XT que tava na série top, né, nas 2080. Mas aí já tinha a série 30 de novo. E aí uma série 700 competia com uma série 30. Hoje em dia, se você comparar uma série 700 da AMD, ela compete abaixo de uma série 70. Vai precisar de uma série 800, você entendeu? A parte dos números dos nomes, eles já não fazem tanto sentido assim. Então a equivalência de placas, ela foi mudando com o passar dos anos. Então hoje a gente tem ali uma 7800 competindo com uma 4070 Super e uma 7700 XT ficando abaixo de uma 4070, ou seja, ela não concorre diretamente. Elas preenchem os gaps aqui, os vazios que a gente tem, tá vendo? Então diretamente não concorre com praticamente nenhuma da Nvidia. Depende muito do preço que você vai encontrar e da placa que você tem hoje. O mais interessante da gente ver em tudo isso é que a 4090 tá sempre voando lá longe, exceto em Full HD, onde o gargalo do CPU fala muito alto. E aqui entra de novo aquele fator bem importante. Dependendo do nível de performance, por exemplo, até uns 140 FPS a gente ainda vê diferença porque o CPU não limita. Né? Passando disso, aí o gargalo começa a ser CPU, porque aqui a 4090 já tá no gargalo, ela consegue fazer mais FPS do que em Quad HD, mas aqui já não é tanta diferença. E outro ponto interessante a gente vê em gerações anteriores. Por exemplo, tinha muita gente que tem uma 3080 e fala, nossa, compensa fazer um upgrade pra uma 3090? Vocês acham que vale a pena você sair tipo de 110 FPS pra 130 FPS? E olha como ficou perto, né? A gente tem aqui a 3090, 3080, 3080 de 12GB, 3080 Ti praticamente na mesma performance e a 3090 Ti um pouquinho acima. A
6950XT um pouquinho acima, 6900XT, 6800XT, todas juntinhas ali também. E a gente consegue ver também como que a AMD compete com as placas da NVIDIA. Por exemplo, aqui a gente tem a série GTX 9, né, os 900, enfim. A Fury X com a 980 Ti, elas ficam bem próximas hoje em dia, o que é curioso, né, porque antes a Fury X tomava um pau. Hoje em dia elas estão bem equivalentes ali, né, bom pra quem tem a Fury X, você e mais os funcionários da AMD. No topo de linha aqui, a série GTX não tinha concorrência. A série 10. Porque a Radeon 7 ela saiu muito depois e ela nem era uma placa que dava pra considerar concorrente da 1080 Ti, porque ela custava um absurdo e não tinha disponível pra comprar em lugar nenhum. A Vega 64, ela concorria com uma 1080, ficava abaixo da 1080 Ti. Na série RX 5000, a AMD não competia porque era isso aqui, ó. Essas daqui era a geração. Era a RX 5000 e a RTX 20. Então, se você tem uma RX 5000, ela concorria na época uma 2070 pra 2070 Super. Inclusive, a 2070 Super saiu pra suprimir a 5700 XT e tinha uma performance e um custo-benefício mais interessante do que uma 2070. Mas você vê que a AMD não concorre no topo. Aí chegou a série 6000 e a AMD concorreu no topo. A 3090, 3090 Ti, a AMD conseguiu concorrer em praticamente todo o line-up. Chegou a série 7000, a AMD já perdeu pra 4090, mas ainda consegue concorrer até o topo. Então, como foi mudando a correlação aqui de poder, né, entre elas. E eu sei que muita gente não lembra disso, mas existe as placas da Intel, tá? A gente tem as ARC e as ARC estão aqui, ó. Por exemplo, uma ARC A770, ela tem uma performance equivalente aqui a uma 7600, mais ou menos, nos bons dias. E tem mais performance do que uma 3060. E uma A750 tem uma performance entre uma 3060 e uma 6600. Então as placas da Intel não estão mal posicionadas, né? Uma ARC A580 tá conseguindo uma performance de 6600 hoje. O driver melhorou muito e isso é um mérito pra Intel. A Intel melhorou muito de uns anos pra cá. Faz tanto tempo que lançou que a gente esqueceu, mas desde o lançamento, vocês entenderam, né? Mas acho que já faz ano também. Eles melhoraram muito e nas próximas gerações ela pode estar figurando ali no topo. Porque a gente via que a AMD também não tava no topo, por exemplo, na série RX 5000 ela não tava, com as RX 580, 570, ela também não concorria no topo. Mas a gente vê essa mudança de performance. Então a Intel já começa a ser uma alternativa bem interessante. Vamos lá. Partindo agora para 4K. 4K é bem legal da gente ver. Realmente um cenário bem mais reduzido, não é todo mundo que vai ter acesso a 4K, mas a gente consegue ver a diferença colossal que tem da AMD para NVIDIA. Se a gente começar na geração atual, a 4090 ela é isolada a melhor placa para 4K. Isso não se discute. Ela é a melhor placa, ponto, mas para 4K é isolada. A 7900 XTX consegue concorrer muito bem com a 4080 Super. 4080 ela ficava um pouquinho atrás, a 4080 Super tem basicamente a mesma performance, deve dar uns 5% de performance a mais. Tirou um pouquinho desse gap, mas a 7900 XTX ainda continua tendo mais performance. Isso nos testes em geral, sem Ray Tracing e sem DLSS nem nada. Todos esses testes que eu tô mostrando pra vocês é em rasterização, tá? Não estamos falando de Ray Tracing. A gente vê a evolução aqui, quem tinha uma 2080 Ti, aqui a 1080 Ti nem aparece, porque a 2080 Ti tá fazendo aqui 50 FPS. Tem a Titan RTX, que aparece aqui também, lembra da Titan RTX? Pois é, nem aparecia aqui nos gráficos anteriores, mas lembrando da Titan RTX, ela aparece aqui. 2080 Ti, que era a topzera pra 4K, hoje faz uns 50 FPS, que eu considero que ela envelheceu até que bem, porque ela ainda tem suporte a DLSS e ainda tem suporte a Ray Tracing. Por mais que não seja muito possível o Ray Tracing, o DLSS ainda ajuda ela a dar uma, né? Se você ligar ela no modo qualidade, ela vai rodar basicamente aqui, ó, na casa dos 65, 70 FPS. Então envelheceu bem. Se você pegar ali pra 4K as placas da AMD, uma 6950 XT, mesma performance de uma 3080. Tem 4K AMD, realmente perdi o fôlego. Até em Quad HD a gente tava vendo aqui, né? Em Quad HD ainda concorria bem aqui. Uma 6950 XT pegava uma 3090. Em 4K ela perdia, ela vinha aqui pra 3080 de 12 GB. Aí a gente seguindo o caminho do upgrade. Hoje ela tem uma performance uma 7900 GRE. Então a confusão começa aí. Você fala assim, pô, se eu tinha uma 6950 XT e eu fizer um upgrade para uma 7900, eu acho que eu vou ter mais performance. Não, você vai ter que fazer upgrade para uma 7900 XTX. Gera uma confusão desnecessária na cabeça. Também existe do outro lado. Se você tinha ali, por exemplo, uma 3090, se você for fazer um upgrade, você tem que pegar pelo menos uma 4070 Ti Super ou uma 4080. De 90 você tem que ir para 80 no mínimo. Se você for para 70, você vai ter a mesma performance relativa. Então 4K é uma resolução complicada, mas dá pra gente ver. 6800, a RX 6800 consegue fazer menos de 60 FPS. Se for fazer um upgrade, você tem que pegar pelo menos uma 7800 XT e o upgrade não vai ser muito grande. Com isso a gente consegue entender qual que é a equivalência das placas. Tipo, qual placa AMD concorre com qual placa NVIDIA, como é que tá a performance hoje, como é que tá a performance de cada uma. E entender que nem sempre faz sentido essa. Se eu tô numa 60 e eu for pra uma 60 da nova geração, eu vou ter mais performance? Vai. Mas, por exemplo, aqui em casos como a
4060 e a 3060, o upgrade é tipo você sair de uns 70 FPS e ir para uns 90 FPS, nos melhores casos. Não é um grande salto de performance. Da 1060, você sai aqui dos 40 e ia para os 60 FPS, né? Excelente ganho, né? Não é como a gente tinha antigamente. Da 2060 para 3060, de novo, você sai de uns 50 FPS para uns 70 FPS, uns 20 FPS de novo. Então, assim, o salto é mais ou menos isso. Se você quer sair de uma 2060 e ter realmente um salto de performance comparável com o que você tinha quando você comprou, você vai ter que pegar uma 4060, que daí já é 2 gerações, né? Ou pegar, de repente, uma 3070, aí você vai ter um salto enorme, tipo, ou pegar uma 3060 Ti. Enfim, esse é mais ou menos o caminho do upgrade. Tem os testes aqui também em Ray Tracing. Deixa eu passar aqui pro Ray Tracing. Tem placas da geração anterior que não tem suporte, a RX 5000 não tem suporte, GTX Série 10 não tem suporte, então a gente só pode comparar as placas com Ray Tracing, né? Com suporte. E aqui a gente consegue ver o quão atrás a AMD tá em Ray Tracing, né? Chega a ser meio constrangedor, porque a própria Intel tá na frente da AMD em vários, pelo menos no segmento que ela concorre. Se você pegar aqui uma Titan RTX, ela ainda consegue fazer mais de 60 FPS em Full HD, com Ray Tracing. Isso aqui é sem upscaling, sem DLSS, sem FSR, sem nada. Isso aqui é no pelo mesmo, entendeu? Consegue fazer 30... A Titan consegue fazer ali na casa dos 80 FPS, 70, 80 FPS. A 2080 Ti ali na casa dos 70 FPS também. A 2080 consegue chegar na casa dos 60 FPS, isso tudo sem upscaling. Aí a gente continua ali a 6800, consegue fazer a mesma média. Depois a gente tem só uma 4060. Então se a gente pegar uma 2080 hoje, a 4060 tem a mesma performance em Ray Tracing de uma 2080, uma 2080 Super no caso, né, pra ficar mais equivalente, e uma RX 6800. Então fala assim, nossa, eu tenho uma 6800, vou fazer upgrade pra quê? Cara, em Ray Tracing, uma 4060 tem a mesma performance. Se você pegar uma 4070, você vai estar voando. E perceba, eu mostrei pra vocês em rasterização, com quem que a 6950 XT concorria mesmo? Com a 3090, né? Com quem que ela tá concorrendo aqui? Uma 3070 é a diferença de performance de Ray Tracing da AMD. Eu diria que a AMD tá pelo menos uma geração atrás em Ray Tracing. Se a gente comparar a performance relativa, vamos esquecer a 6950 XT, a 6900 XT tem a performance de uma Titan RTX ou de uma 2080 Ti. Ou seja, é uma geração anterior da geração com a qual ela concorria. A série 6000 da AMD concorria com a série RTX 30. Então ela tinha a performance de Ray Tracing de uma geração atrás da Nvidia. E o mesmo acontece na geração atual, onde ela tem a performance da geração anterior. Porque a 7900 XTX ela consegue concorrer com uma 3090, que é a top de linha da geração anterior, não da geração atual. E na geração atual ela concorre com uma série 70, que é mais ou menos o que acontecia na série anterior, onde uma 6950 XT ou uma 6900 XT concorria com a série 70. Então assim, pra quem tá pensando em... Quando a gente fala, galera, e se você tá pensando em Ray Tracing, você tem que ir de AMD. Aliás, quando a gente fala que se você tá saindo de uma geração anterior e quer ir jogar com Ray Tracing, você tem que ir de NVIDIA, é por isso, não é porque ninguém é fanboy da NVIDIA, não. É porque contra números não há argumentos. Tem como, tá aqui. A performance da AMD é uma performance de uma geração atrás. Se você quer jogar em Full HD com uma 6900 XT, beleza, ou com uma 7900, beleza, mas não é esse o fato. Porque assim, a gente tem que considerar em 4K, por exemplo. Aqui a gente tem 1440p com tudo no Ultra, né, com Ray Tracing, com tudo no Ultra, e a gente consegue ver que é ainda mais triste. Óbvio que você tem o upscaling, mas por que é legal a gente ver o Full HD? A gente vendo o Ultra em Full HD, a gente consegue entender, utilizando o upscaling no modo performance, o que tanto a AMD quanto a Nvidia vão fazer. Eles vão rodar nativamente em Full HD, ou significa que essa vai ser a performance que você vai ter em 4K, essa ou talvez um pouco pior, ou talvez um pouco melhor, depende muito da implementação da ferramenta de upscaling. Essa performance é que você vai ter rodando em 4K, só que com upscaling e com Ray Tracing, e aí vai depender da qualidade do upscaling. Se vai ser no performance, vai ser qualidade. Se você colocar em performance, vai ser em Full HD. Se você colocar em equilibrado, vai ser em Quad HD e por aí vai. Eles vão variando a resolução. Então, com isso aqui, a gente já consegue ter uma noção e vai depender muito do upscaling. Passando aqui para Quad HD, né? Se você for colocar aí um upscaling no modo equilibrado, ele vai jogar para isso aqui. E a gente consegue ver a performance das placas e, de novo, as placas da AMD ficam muito atrás. E mesmo as placas da Nvidia, que, aliás, da Intel, equivalente às da Nvidia, olha aqui. Uma Arc A770, 750, uma 580 conseguem bater uma 3060, uma 3060 Ti, e elas conseguem ter mais performance do que uma RX 7600. Então, as placas da Intel já estão com melhor performance em Ray Tracing, né? Em Full HD aqui, elas também já batem em Quad HD e em 4K, né? A gente nem tem mais as Alchemist porque elas somem e a gente consegue ver a performance das placas da AMD e da Nvidia. Eu não sei porque que eles tiraram aqui, né? Porque dava pra colocar, a gente vê claramente que elas conseguem ter a mesma performance aqui, mas não colocaram, né? Mas elas ficam bem mais lá pra baixo, em escala, né? Ela tava aqui mais ou menos a 7600 XT e 7600, eu chuto que ela ia estar mais ou menos aqui. Ou ela sumiu na escala, não sei. 4K pode ter judiado muito das Alchemist. Mas enfim, a gente consegue ver de novo, a geração atual da AMD concorre só com a série 70. Top de linha em Ray Tracing, ela vai concorrer com a série 70, isso em 4K, Ray Tracing sem upscaling. Isso aqui é justamente pra gente ter uma noção, né, de como vai se enquadrar a placa. Outros fatores entram na discussão, que é tipo, quanto você pagou na sua placa antes e quanto você vai pagar numa placa nova.
Então isso é muito importante, tipo assim, quando eu te comprei a 10,60 eu paguei X reais, agora eu vou pagar quanto? O que eu compro com esse valor? Isso é muito importante, porque se você comprou há muito tempo atrás e pagou R$1.000, você vai comprar, não, eu tenho que pagar por R$1.000 hoje. Não, tem inflação, né? Você não pode só calcular, eu comprei uma placa de R$1.000 que fazia tudo isso na época e hoje em dia uma placa de R$1.000 não faz isso. E também R$1.000 não vale mais R$1.000, né? Ninguém gosta de fazer esse tipo de comparativo, né? Mas veja bem, R$1.000 era R$1.000 naquela época. R$1.000 você tem que fazer pela inflação hoje pra ver quanto que vale. E a gente consegue ver aqui nas benditas barrinhas como é que fica aí, aqui, vou colocar no médio, né, 1080p no médio, na média de 15 jogos, como é que fica posicionada as placas em relação à performance. E com isso você consegue ver, por exemplo, eu tenho aqui uma 6800 XT e uma 3070 Ti, aí você consegue ver aqui, por exemplo, uma A750 com uma 6650 XT, enfim, você consegue ter a noção de quanta performance tem a sua placa de vídeo aqui em rasterização, e depois em Ray Tracing, né, aqui 1080p no Ultra, aí tem 1440p no Ultra, cadê a parte do blocos e temperaturas, tal. Ray Tracing. É um Ray Tracing também. Mas enfim, é isso. Você precisa ver a escala de performance que tem a sua placa. Aqui são os clocks, que não faz muita diferença, né? Mas é interessante pra gente entender. Olha a evolução que legal, né? A 3080 Ti batia 1845 MHz e hoje uma 4080 Super bate 2805 de clock, né? A placa da AMD, vamos ver as top mais antigas aí. Vamos pegar uma 6800 XT, né? Que era equivalente. Ela batia 2268 MHz mais ou menos. Hoje uma 7900, cadê a 7900? 7900 aqui, ó, 7900 XTX 2500, não subiu tanto assim, né? Por considerar de uma geração para outra não teve. Já a Nvidia saindo da série 30 para a série 40, saltou absurdamente o clock, né? Então isso aqui realmente não faz muita diferença, o que importa é a performance final, como que entrega. Esse aqui é em Ray Tracing. Finalmente achei aqui, ó. Esse aqui é o GPU Power em Ray Tracing, né? Consumo, obviamente que vai de acordo com a performance também. E aqui em DXR com Ray Tracing com tudo no Ultra. A gente também consegue ver a performance, né? Uma 4060 chegando numa 6700 XT. Tem muito que evoluir em relação ao Ray Tracing ainda AMD. Mas eu quero saber de vocês aí, qual placa você tem, qual placa você considera que seria um bom upgrade pra você, tendo isso em mente, né? Mostrando aí, se você sabia qual placa era equivalente à sua placa ou não. Você sabe qual placa atual equivale pra você saber? Porque assim, mas que diferença faz eu saber qual placa equivale à minha hoje? Pra saber que você precisa comprar uma melhor. Não adianta nada, tipo, eu tenho uma placa que hoje equivale a uma 3060, então eu vou comprar uma 3060. Não, né? Você vai comprar uma placa que seja superior, senão fica com a sua mesmo. E é por isso que eu falo, mas eu tenho uma 3060, vale a pena fazer pra uma 4060 upgrade? Em termos gerais, não vale muito a pena. O salto de performance tá lá, vocês conhecem, mas você vai ter, tipo, 20 FPS na média. Em alguns casos você vai ter pouco, outros você vai ter mais. E assim, às vezes compensa você já ir pra uma 4070. Aliás, esperar, de repente, uma 5060. Fazer upgrade de uma geração pra outra, você vai ganhando um pouco de performance, mas também tem a questão do preço. Você não vai gastando tanto. Se você sair de uma 3060 pra uma 4070, você vai estar dando um upgrade grande, mas também em custo. Se você sair de uma 3060 pra uma 4060, você vai estar sempre gastando a mesma coisa, mais ou menos, e mantendo um nível de performance aceitável. Porque isso aqui é a performance desse hardware hoje. Mas no passado, ela tinha um outro nível de performance que podia ser equivalente, por exemplo, a uma 4060 hoje. E quando lançou a 3060, ela fazia uns 80 FPS na média. Hoje ela faz menos. E hoje uma 4060 faz uma média de uns 80 FPS. Você estaria pagando para manter aquele nível de performance, se tá bom para você. Ou você pode esperar, trocar depois de um longo período, mas aí você vai ter que fazer um upgrade para um modelo provavelmente maior. Se você eu tô com uma 4070, eu quero esperar um tempo maior. Você consegue ter uma noção aqui de como envelheceu esse hardware. E isso não serve de exemplo para como vai envelhecer no futuro, tá? A gente viu aqui placas da AMD que envelheceram melhor, a gente viu aqui placas da Nvidia que envelheceram bem por conta do Ray Tracing, por conta do DLSS, e a gente não sabe como é que vai ser a mudança dos jogos no futuro. O futuro é Path Tracing e provavelmente inteligência artificial. E vocês, qual upgrade vocês vão fazer? Vocês vão manter aí na mesma linha de placa? Eu tenho uma série 70, eu vou sempre fazer upgrade para a série 70 para manter esse nível de performance? Eu espero 2 gerações? Eu troco por uma placa da AMD? Eu troco por uma placa da Nvidia? O que vocês fazem? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que o canal é o Unlock Gamer. Se inscreve aqui que tem sempre as novidades. E é isso aí, vira membro do canal.